encontro, sabe? O quanto que eu fico ali, eu fico aqui num papel de tentar colocar as cartas na mesa, para que vocês compreendam como vai ser a nossa trajetória, porque ela tem que ser boa para todo mundo, né? Então, às vezes, a gente idealiza algumas coisas e, e não fica muito clara. Então, se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer nesse papel de estar construindo os cursos, é pensar didaticamente, pensar como todo mundo que eu tô de olho dando permissão e falando para vocês, por isso que parece que está meio desconjuntado, mas não está não, está tudo junto, tá? É, pensar como que isso vai de verdade atingir a cada uma de vocês, né? Então, pensar num projeto pedagógico, pensar em como ele vai ser um curso que vai ser um divisor de águas, porque eu não monto cursos para ser só mais um curso na nossa trajetória. Eu e vocês somos pessoas que estudamos muito, né? A gente escolhe fazer muitas coisas no ciclo da vida, às vezes a gente dá um tempinho, volta, mas é uma cachaçinha que a gente está sempre ali bebendo, né? E eu fico muito preocupada assim, ó, quando tá nessa semana, que aí eu sento para reajustar tudo que a gente quer montar, para entregar para vocês, para que nessa primeira aula, que eu chamo sempre de aula inaugural, aula magna, seja uma aula de esclarecimentos e trajetória da nossa rota. Eu acho que isso assegura, acho que isso, até de certa forma, faz eu dizer assim para vocês, ó, é isso. Tem certeza que quer? Porque ainda dá tempo de desistir. Porque eu não quero que vocês percam o tempo e o dinheiro de vocês, e eu também não quero criar expectativas, porque cada uma de vocês, cada um de vocês aqui me gera muitas expectativas, né? Ainda mais quando eu vejo tanta gente bacana reunida, eu de verdade me envaideço, porque é um sinal da credibilidade daquilo que a gente faz, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar. Eu vou compartilhar um material com vocês que é só para eu poder acompanhar. Acho que a minha tela, eu não vou poder ficar enxergando os rostinhos, então, se por gentileza alguém quiser falar, abra o microfone e fale comigo, tá? Porque eu não vou conseguir enxergar todo mundo. Então, me digam, por favor, se abriu o slide para vocês aí. Abriu, sim. Perfeito. Bom, então vamos lá, meus amores, vamos entender um pouquinho o que a gente pensou para esse curso. A gente vai falar de linha pedagógica, a gente vai falar de estrutura curricular, de calendário, vai falar de avaliações. E antes de eu abrir o material, eu já quero enaltecer para quem ainda não me conhece e gostaria que, se vocês ainda não compraram um caderno para esse curso, que vocês comprem, né? É um curso que vocês receberão muito material de apoio, vocês receberão as gravações, mas nada é mais produtivo do que as suas anotações, porque elas passam pela sua subjetividade, pelo seu processamento no momento da aula. Então, tenham esse caderno. E para quem já está com um bloquinho de notas aí, ou um caderno, né, na frente, eu já quero que escreva assim a primeira frase, sabe? Esse curso vai ser um divisor de águas na minha trajetória profissional, tá? Rogo a Deus que seja na trajetória pessoal também, mas aí é o que cada um consegue me permitir entrar. Mas na trajetória profissional, eu não tenho dúvidas, né? Se vocês seguirem a rota, se vocês acompanharem do jeito que a gente planeja, não tem como esse curso não ser um diferencial, tá? Bom, para quem não me conhece,
Eu sei que tem gente que veio por indicação de colegas, tem gente que veio pela própria Unisaúde, que é minha parceira nesse projeto, para que vocês entendam como funciona os meus cursos. Eu, por uma longa trajetória na minha vida acadêmica, eu tive parcerias com instituições privadas. Então, eu dei aula, eu tinha uma pós-graduação, por exemplo, no IBMR, que foi uma instituição que eu trabalhei por algum tempo, e agora eu estou na Estácio, e eu opto por trabalhar em instituições privadas, tá? Por quê? Porque eu sou empresária, para quem entende aí, conhece um pouquinho a minha trajetória, sabe que tem gente dizendo que está pedindo autorização. Tá aqui, pronto. Não dá para a gente ter uma dedicação exclusiva, né? Sendo empresária, então, enfim, eu opto em trabalhar em instituições privadas, e aí eu estou na Estácio, certo? E dentro dessas instituições, eu já tive diversos convites, lá no IBMR chegou a se concretizar, na Estácio eu não quis começar, de ter pós-graduação. E qual o meu olhar para isso? Dentro de instituições maiores, a gente acaba que fica muito comprometido com o que a instituição ela nos exige, né? As demandas institucionais. E eu prefiro trabalhar de uma forma diferenciada. Eu prefiro que eu dite um pouco as questões relacionais com o meu aluno. Eu prefiro organizar quem está no meu curso enquanto docente. Eu prefiro organizar o calendário, que é um calendário que eu estou preocupada exatamente se eu vou colocar uma aula no feriadão, que eu não coloco, entende? Então, quando eu monto os meus cursos, e para quem já fez mentoria, pós-graduação com, com, com outras temáticas, sabe bem que eu tenho preocupações em que eu vim aqui só para aceitar uma pessoa, mas ela não está mais aqui. Eu tenho preocupações que numa instituição maior, e, por favor, isso não é juízo de valor, até porque eu gosto muito de onde eu trabalho, são pontos que nem sempre a gente tem autonomia para resolver. Então, há muito tempo, eu escolhi algumas temáticas para desenvolver na pós-graduação. É uma área que me demanda tempo, mas que me dá um prazer absurdo, no sentido de pegar um profissional que já passou pela graduação e que agora quer ir naquele foco, naquele ângulo, tá? E assim, eu precisava me organizar juridicamente. Então, eu já há mais de 15 anos eu sou parceira de uma empresa chamada Unisaúde Educacional. Então, nós somos conveniados. Então, eu brinco com a Fê, que a Fernanda Santaguida, para quem não conhece a dona da Unisaúde, que nós somos sócias já há muito tempo. Então, meus cursos, por exemplo, de psicomotricidade, a gente já tem aí há muitos anos, né? São quase 15 anos com esse curso. O de neurociências há pelo menos aí uns 6 anos. E esse que é o calouro, né? É o terceiro filho que chegou no ano passado, mas que a turma foi assim um sucesso, e a gente está indo para a segunda turma com vocês, tá? E eu acho muito interessante que quando um curso, cada vez que ele amadurece, é igual um ser humano amadurecendo, né? Ele vai se tornando melhor, sabe? E aí a gente vai aparando as rebarbas e vai tentando organizar. Então, para que vocês entendam exatamente de onde vem o nome Unisaúde, que vocês vão ouvir de vez em quando, ela é a empresa conveniada com quem a gente faz, com quem a gente monta esse curso. E a gente trabalha com a chancela da Faculdade Van Gogh. Então, o curso, ele é registrado no MEC, tudo que seria em qualquer outra instituição, tá? Pública ou privada. Mas, o que eu consigo fazer aqui, que para mim é o sonho da minha vida? Eu dou a cara que eu quero para o curso. Então, um pouquinho da minha trajetória está aí.
eu acho um saco ficar lendo por onde eu já caminhei, eu só gosto de colocar um pouco isso para quem quiser dar uma olhada, para entender, e esse material depois eu vou disponibilizar para vocês, para entender da onde eu venho, tá? Pelo que eu navego, e vocês de cara podem ver na minha formação, uma formação onde eu saí da minha graduação de origem, fui beber em outras fontes, mas eu gosto sempre de sinalizar que não era para eu ganhar outras profissões, era para eu voltar para a minha profissão e fazer ela de uma forma diferenciada. E apesar disso tudo, né, apesar de uma vida de estudos, uma vida de dedicação acadêmica, uma vida de pesquisadora, eu gosto também de navegar por essa coisa empresarial, porque se tudo que eu prego é que prática e teoria dialogam o tempo inteiro, eu não poderia ser só professora universitária, né? Então, hoje a minha vida ela é uma roda, e aí por isso eu gosto desse símbolozinho da engrenagem, que gira entre ensino, pesquisa e extensão, e aí eu fico nesse trânsito onde eu me alimento dos meus alunos da graduação, eu digo a eles que a energia que eles chegam, o brilho no olho me alimenta, eu me alimento muito de vocês da pós-graduação, porque vocês me trazem, vocês me tiram da minha zona de conforto, né? Vocês me trazem aí dúvidas e formas de precisar estar me atualizando. Então, esse curso, ele foi uma forma de eu me atualizar, e ele foi muito estudado para a gente preparar o que a gente preparou para vocês, com a proposta que ele é, e transito entre pesquisa e extensão, né? Pesquisa no sentido de estar registrando, nada do que a gente faz nessa vida a gente tem que deixar de registrar, porque amanhã a gente não está mais aqui, e as futuras gerações precisam saber por onde a gente já navegou, até para que a gente possa continuar evoluindo enquanto espécie humana, e para isso serve a ciência, né? Registro. E a questão da extensão, que é o meu trabalho direto com as crianças, isso é algo que eu me dedico junto à Baby Jean, que é a minha empresa, junto à clínica, junto com outras coisas que eu vou criando no meio do caminho, e que eu vou ter um prazer enorme de receber vocês aqui na minha casa, para vocês conhecerem um pouquinho de como isso tudo roda na prática, né? Como aqui a gente aplica a teoria na prática, ou qualquer outra bebidinha aí pelo Brasil, porque a gente já está atingindo, agora em outubro, 90 unidades inauguradas, tá? Então, essa historinha toda é para contar para vocês que, apesar disso tudo, eu não deixei de ser mãe, né? E embora isso tenha sido bastante difícil, como todo mundo aí que é mãe sabe bem, né? Não é fácil a gente ser cuidador de uma criança. Então, esse é o meu bebê, que hoje tem 17 anos, e que eu fico extremamente envaidecida de saber que Deus me confiou uma criança, e a gente sabe que isso pode acontecer de modo biológico ou não. Essa criança foi biológica, mas depois de uma espera assim, com muito tratamento, com tudo. Então, espera aí, gente, alguém quer participar? Perdão, só para eu aceitar aqui. Pronto. Aceita, Gilmara, vamos lá. Então, eu gosto de contar um pouquinho isso para que vocês entendam que a minha vida é uma vida corrida, louca, igual a de vocês, né? Mas como uma pessoa que, assim como vocês, eu entendo também, teve escolhas na vida, graças a Deus eu pude escolher, e esse é um pouquinho da minha trajetória profissional, tá? E pessoal. Então, vamos falar do curso. Esse curso que ele foi pensado, ele chegou para mim com a seguinte demanda: Rô, o teu curso de psicomotricidade é incrível, mas ele dura 20 meses. Ele dura 20 meses. Ele é muito longo. E eu não quero necessariamente estar flertando com a psicomotricidade, eu quero falar sobre a criança. O teu curso de neurociências, ele também é um curso bastante interessante,
mas ele é um curso complexo, sabe? Eu gosto de brincar dizendo assim, ó, se você quer seguir uma rota dos meus cursos, você faça primeiro o de psicomotricidade, se você tem tempo, e perfil para psicomotricidade. Se você não tem, venha para o de avaliação do neurodesenvolvimento infantil, porque ele é um curso que é objetivo, ele é rápido, né? E depois, caso você deseje, você vai para o de neurociências. Eu brinco que o de neurociências é o nível 2 do jogo do videogame, porque ele é um curso muito mais complexo, ele é muito mais aprofundado, tá? Então, essa demanda veio exatamente porque os meus outros 2 produtos não atingiam. E as pessoas queriam estar, de alguma forma, pertinho, né? E aí a gente foi pensar em um produto que tivesse essas características aqui. O slide está mudando para vocês, gente? Só me sinaliza, por gentileza. Tá sim, tá sim. Tá, perfeito. Porque às vezes a gente compartilha, acha que está mudando e não tá. Então, vamos lá. Esse curso, ele tem o perfil de ser um curso rápido, tá? Um curso rápido. Eu precisava entregar algumas coisas para pessoas que precisam de respostas agora. A gente sabe que as demandas aumentaram absurdamente, né? E as crianças laudadas ou com alguma indicação de com o famoso diagnóstico aberto, elas chegam para a gente o tempo inteiro, certo? Então, eu precisava montar algo para quem está aí no fronte de batalha, recebendo isso sempre, né? Mas que não está instrumentalizado para isso, porque as nossas graduações não nos preparam, não nos instrumentalizam, e eu não estou falando isso para nenhuma área específica. Eu tenho aqui profissionais da saúde e da educação, alguns formados há bastante tempo, outros formados há pouco tempo, e a gente sabe porque toda graduação, meus amores, ela é generalista. Então, ela transita por várias áreas. E falar especificamente sobre transtornos, sobre dificuldades, sobre síndromes, é algo que não dá tempo dentro de uma graduação. A gente pincela, né? E ali, quem quer se especializar, procura o curso que lhe convém, certo? Então, nesse sentido, esse curso veio com esta demanda. Precisa ser rápido, precisa ser objetivo, tá? E, obviamente, com baixo custo. Por que com baixo custo? Só para vocês terem uma ideia, esse curso aqui, o custo dele, agora eu estou falando de preço, tá? Ele é menos que 50% dos outros valores que eu tenho nos meus outros cursos. Porque o nosso objetivo aqui é poder estar atingindo o maior número de pessoas possíveis, tá? Então, vocês vão ver que essa turma aqui é uma turma que vai ser um pouco maior do que as turmas que vocês costumam estar nos meus cursos de mentoria ou das outras coisas. Porque a gente quer de verdade que vocês dialoguem, né? E aí, por que do online? Por que da aula remota e não presencial? Porque, obviamente, a aula remota ela é muito mais democrática. Eu consigo estar chegando lá em São Paulo, da capital ao interior. Eu preciso estar chegando, eu consigo estar chegando lá no norte, lá no nordeste. E a gente pode traçar um panorama. Então, a ideia é que, apesar das aulas serem remotas, e isso fica muito claro para quem conhece o meu perfil, vocês são integrantes de uma aula de modo como pilares, assim. Preciso que vocês sejam extremamente participativos, porque eu tenho professoras aqui como a Gabi, que é professora universitária e sabe bem disso. A gente planeja uma aula, mas o aprofundamento que você vai dar vai muito da pergunta que o teu aluno vai te trazendo. Você pode ficar naquilo que você planejou, e que pode ser uma coisa já bacana, mas se o aluno traz uma pergunta que ele saca lá do fundo, aquilo como professora, aquilo faz a gente
reajustar o discurso, faz a gente trazer um novo panorama, faz a gente até mexer naquela aula naquele momento e para uma próxima vez. Então, assim, eu preciso que vocês sejam extremamente participativos nesse curso. O meu corpo docente, ele é preparado, ele é avisado de muitas coisas dentro dos meus cursos. Mas a gente sabe tem dia, tá? E eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Tem dia que vocês vão chegar mais cansados, é natural. Tem final de semana que vocês vão ter que sair daqui correndo porque tem alguma outra coisa, não vai poder assistir a aula toda. Tem final de semana que o olho vai piscar de cansaço. Isso é natural, né? Mas o que eu quero que a gente assuma hoje é o compromisso, o meu com vocês e o de vocês comigo, para que esse curso seja realmente valioso. Agora a gente não está mais falando de preço, a gente está falando de valor. Vocês precisam se achar dentro de cada conteúdo, tá? Vocês precisam, dentro desse conteúdo objetivo, trazer questões que o professor vai ter a obrigação de clarear ali naquele momento, certo? É uma obrigação porque a gente se comprometeu com cada um de vocês, dizendo que você pode ser da saúde ou da educação, certo? Então, como é que nós vamos trabalhar nisso aqui? A gente parte do princípio desse cenário aqui, né, gente? Vamos combinar. Estamos aqui de porta fechada e somos profissionais. O mundo anda muito diferente, né? O mundo, ele está com acontecimentos que nos tiram da nossa zona de conforto o tempo inteiro, como profissionais e até pessoal, né? São questões que você olha e fala assim, engraçado, eu não consigo pensar sobre isso agora. Eu preciso refletir um pouco para me posicionar, sabe? Questões que são muito novas. Eu vou dar um exemplo para poder vocês, para ilustrar e tentar ver se vocês também pensam aí em coisas. Eu tô bebendo um cafezinho aqui junto com vocês, imagino que vocês também Rosana, daí. Diga, amor. bom dia. Tem a Karine, não sei se ela já entrou. Ela está pedindo uma autorização para entrar. Eu acabei de autorizar. Bom dia, sim, Já sim. entrou, já Entrei entrou. sim. Já entrou. Muito obrigada, viu, pela preocupação. Nada, prontinho, meu amor. Vamos lá. Obrigada, gente. Aliás, se vocês veem mais alguém, vão me ajudando, porque quando eu estou compartilhando, não toca o sininho aqui que tem alguém pedindo para entrar. Então, eu estou de olho no grupo do WhatsApp, mas às vezes dá um delay aqui, né? Então, vamos lá. Vamos continuar falando desse cenário, tá? O que acontece? Vou dar um exemplo que eu falei que ia dar. Esses dias eu escutei, porque isso por um acaso foi uma situação que aconteceu muito perto de mim. Eu conheci essa pessoa, né? Uma amiga que casou ela tem um casamento homossexual, tá? E elas fizeram um trabalho, tá? Um trabalho. Eu acho que foi uma sugestão da clínica de fertilização, que eu acho que é uma prática comum hoje em dia, e que eu achei isso lindíssimo, para que as duas pudessem participar dessa maternidade. O óvulo foi de uma, fecundado de um banco de esperma, e quem gestou foi a outra, tá? Beleza. O que aconteceu? A primeira, que foi a doadora do óvulo, né? Ela solicitou, nós éramos, um tempo atrás, militares, e ela solicitou a licença maternidade. Isso aconteceu na Marinha do Brasil, tá? E na época isso foi uma surpresa, porque como ela não tinha gestado, né, ela não criou-se a primeira dúvida, né? E aí é a questão do direito. O direito ele precisa se atualizar. E aí, como assim? Se ela não gestou, como é que ela vai pedir a licença maternidade, né? E aí, qual foi a reivindicação dela?
eu tomei o remédio para poder amamentar. Então, eu não gestei, mas eu amamentei. Olha que complexo, né? Esse exemplo da modernidade que eu falo assim, dos dias atuais que chegam para a gente que a gente precisa parar para pensar. A esposa, né, a que gestou, ela também pediu licença maternidade lá no lugar que ela trabalha. Então, as duas com licença maternidade, aí vem a primeira dúvida jurídica. Beleza. Isso aconteceu já tem um tempo, tá, gente? Já tem aí pelo menos uns 4 ou 5 anos. Eu tinha ficado sabendo dessa história e tinha ficado sabendo que ela tinha conseguido a licença maternidade. Ok. E essa história me veio ser refrescada há poucos dias, porque eu tive com os amigos de lá, a gente tomou um vinho, e eles me contaram que depois isso subiu, tá, pro STF, para poder esclarecer, porque é algo que é muito complexo, né? E aí o que ficou definido? Não, uma tem seja quem foi que gestou, quem foi que cuidou, quem foi que tem que ter uma, não dá para ser as duas, né? Enfim, essa história ainda tão em discussão, mas é um exemplo no sentido de, olha o que os dias atuais nos trazem de coisas inusitadas, né? Eu me lembro quando eu estava nas Forças Armadas, eu presenciei a primeira vez que um casal homossexual, o militar, deixou os direitos, né, dele para o companheiro. Como assim, gente? Isso foi agora, isso tem menos de 10 anos, a primeira vez. Então, o mundo, hoje, ele está... as pessoas que já deviam ter seus direitos reconhecidos, elas estão reivindicando hoje, em cenários que vão cruzando com aquilo que a gente entendia como deveria ser, enquanto moral, enquanto ética, enquanto lei, tá? Porque são coisas diferentes. E é óbvio que a gente, enquanto sociedade, a gente está repensando alguns valores morais, a gente está repensando, tem que repensar as leis, isso é fato. Então, isso agora a gente traz para cá, né? Dessas coisas diferentes, e que aqui a gente o objetivo não é ficar fazendo julgamento, não tem nada a ver com isso, é só trazer exemplos para que a gente pense, olha como coisas diferentes acontecem e a gente tem que se reformular e se reajustar, até porque o mundo tem que ser um lugar justo, né? E isso, nesse universo infantil, também reverbera todos os dias na gente, sabe? Então, assim, as crianças, elas chegam com demandas que você vê claramente, algumas sendo delas, né? Um aspecto sindrômico e etc., mas também daquele meio que ela vem. Então, você recebe crianças que, assim como as típicas, crianças atípicas que têm características dessas atipias, mas que têm características muito fortes de famílias completamente desestruturadas, famílias que precisam de ajuda, né? Antes de qualquer coisa, quando a gente começa a trabalhar com criança, a gente precisa entender que o seu cliente, paciente, ente, ele é toda a família. Entendam isso, tá? A criança... Rosana, Sim, pode eu falar. sei que você está fazendo uma explanação, mas eu vivo muito intensamente isso. Você sabe que eu trabalho diretamente. Eu sempre falo que a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Que hoje a maior falha que eu vejo é essa. A família está muito descuidada, a gente tem uma preocupação muito grande em cuidar da criança, a família também quer cuidar da criança, então ela busca todos os direitos dessa criança, todas as terapias, enfim, tudo aquilo que o médico ele acaba solicitando. Mas em que momento essa família é olhada? Segue um pouco nessa tua fala, né? Em que momento essa família é cuidada? Porque se eu não cuido de quem cuida, essa pessoa não tem suporte para cuidar, né? Então, eu vejo muito essa necessidade, vou muito em prol disso no meu trabalho. Eu cuido muito das famílias para que a gente possa chegar num objetivo final, porque
é um desconhecimento, uma falta de informação gigante, e elas vão no feeling, e que muitas das vezes esse feeling não atinge. Então, assim, segue muito isso aí que você está falando, e está muito claro para mim a tua fala, tá? Só para fazer um adendo. E é isso, assim, Gabi, a gente vê uma sociedade que vai adoecendo, né? Desde dos aspectos mais profundos, quando chega um laudo, né? Ou com a simples dúvida, né? Eu vi isso dentro do meu contexto familiar, quando a escola chamou uma pessoa da minha família para conversar, para apontar algumas coisas na criança e falar que essa criança precisava ser investigada. Só que a forma como o profissional trouxe para essa família foi tão desumana que desestruturou um casamento. Olha que contexto, né? Então, diante disso tudo que Gabi traz, é a gente entender assim, ó, gente, a gente precisa saber que que somos pessoas e estamos trabalhando com pessoas. É o atendimento humanizado, né, Rô? Humanizado. Cara, é o que eu Total. faço, sabe? Todo mundo fala, você é muito boa, não sou boa. Eu atendo as pessoas como elas são pessoas, né? E aí que eu acho que é a falha do profissional, eu acho que é aí que é o que você falou, dar esse parecer, às vezes, para essa família é um atestado de óbito, né? Porque aí é o que você está falando, a família se desconstrói, adoece, sem nem saber ainda o que está acontecendo, né? Eu vivo isso. A tua fala é muito perfeita. É isso. E, infelizmente, eu volto naquilo que eu comecei o dia de hoje. Os profissionais não foram preparados nas suas graduações e a gente está num círculo, tá? Numa espiral, desculpe a expressão, mas é para marcar a nossa fala aqui, na espiral da merda. Por quê? Porque a demanda cresceu. Se a demanda cresceu, sempre surgem os espertos de plantão que vão querer ganhar dinheiro com isso. E o que está acontecendo, gente? Teve um boom absurdo de clínicas, a gente sabe disso. Os planos de saúde estão enlouquecidos, porque hoje já saíram algumas pesquisas, teve uma que saiu que aumentou em mais de 600% o atendimento para as crianças com TEA, por exemplo, tá? Que a gente aqui não está falando só do TEA, mas que aumentaram, e eles começaram a querer entender o que está acontecendo, por que isso aconteceu, porque mais de 600% das pessoas que antes eles tinham como referência que era maior, como se fosse a maior demanda dentro dos planos, que era a questão das pessoas que faziam tratamento para o câncer. Aumentou em 600%. O atendimento multiprofissional para as crianças com TEA. Então, aí você vê clínicas que fazem um atendimento de manada, uma coisa louca, sabe? Mal dá bom dia para essa mãe, mal dá um retorno, às vezes aquele relatório frio, mal escrito, que você pega um relatório para ler, você vê um copia e cola, que você fala assim, não é possível, gente. E aquela criança não é tratada da forma que a gente gostaria que fosse. Então, assim, é isso, essa estranheza que a gente está contando aqui, que vocês vivem junto com a gente, né? E é óbvio que esses pais ficam na dúvida, gente. Se nós que somos profissionais, que nos dedicamos a estudar, temos dúvidas, imagina quem estudou o tijolo, quem estudou o computador, quem estudou qualquer outra coisa, né? Eu uma vez desenvolvi uma pesquisa para entender por que pais se reuniam tanto em grupos de WhatsApp, né? Mães de autistas, mães de crianças com síndrome de Down, é sempre assim, pais de não sei o que lá, eles se agrupam, né? E foi muito interessante, porque a ciência é isso, é aquilo que a gente já desconfia como resposta e a gente vai lá verificar, né? Pode ser que você tenha aí a tua hipótese seja confirmada ou anulada. E a gente confirmou que essas famílias se agrupam porque, e uma das falas que a gente mais ouviu, pior do que o diagnóstico é a falta de orientação. Eu não tenho um norte. Tudo bem, meu filho tem isso. O que eu faço? Cada um diz uma coisa. Cada um diz uma coisa. Então, assim, não achem que toda a classe médica está preparada, porque não está. Isso eu escutei de uma pediatra que falou assim, Rosana, as pessoas falam muito do pediatra, né?
E, obviamente, por uma organização social, os médicos estão sempre no topo da pirâmide, né? Eles são aquela pessoa que sempre precisa ser consultado para tudo e etc. Mas se você entender que a residência em pediatria, ela quase não aborda essas questões, sabe? Ela aborda muito questões biológicas, muito outras coisas que vão acontecendo no ciclo do desenvolvimento. Mas essa parte é estranha para muito pediatra, entende? Então, assim, nós como profissionais que estudamos pra caramba, precisamos entender o seguinte: eu é que preciso matar no peito e estudar isso, para eu poder dialogar com quem sabe, por cima, porque tem um pessoal aqui na parte de baixo que está dificultando, mais dificultando do que ajudando, sabe? E as avaliações são uma fortuna, os tratamentos são caros, quando o plano não paga, a família tira dinheiro de onde não tem para pagar, né? Com preços que você fala assim, meu Deus, não tem necessidade de ser esse valor todo. Chega a ser abusivo, entende? Eu vi esses dias uma clínica na Barra que está praticando o valor por atendimento de cada uma das áreas a R$ 380. Então, uma criança que precise fazer fono, TO e psicóloga, multiplica isso aí por 3 por semana. Rossana, tem algumas meninas pedindo Diga. para entrar na aula. Tá, tô indo lá. Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Estou autorizando todas aqui. Prontinho. Acho que veio todo mundo. Obrigada, gente. Rossana, Então, de repente, com licença, né, assim, só refletindo, né, em cima da sua fala, de repente, se olharmos essa criança, antes de vir um diagnóstico, entender que ela era um sujeito, né, ela é um sujeito, né, com todas as suas características, né, vindo de uma família, com questões genéticas, com questões sociais, com uma vida que tem, além desse diagnóstico, todo um outro entorno, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente recebe uma criança, entender que ela tem um nome, ela tem um pai, tem mãe, entender como aconteceu toda essa gestação, e tem também, claro, dentro de uma característica, um diagnóstico, né? E daí a importância de entender do estudo desses diagnósticos também, né? E não esses diagnósticos serem a sua primeira marca, a sua apresentação, a sua carta inicial. perfeito, Karina, é isso. Antes de qualquer coisa, é uma pessoa, né? Com todas as características e uma pessoa única, porque nós somos únicos. Não existe outra Karine no mundo, não existe outra Rossana no mundo, não existe, né? As nossas características genéticas, a nossa combinação genética, mais a soma do meio no qual eu me desenvolvi, no qual eu transito, é única, é minha. E aí chega essa criança para você com outras questões e que a gente precisa compreender. Não tem receita de bolo. Então, assim, diagnóstico, ele não é o problema, ele é norte. Para mim, laudo, ele é norte. Por onde a gente vai transitar agora com essa criança? Mas não é ele que vem na frente dela, ela vem na frente dele. Perfeito isso, né? Então, assim, aqui a gente navega exatamente por esse ponto do comportamento e as diferenças entre as crianças. E é por isso, a gente entende, tá no TEA, né? Ah, essa criança, ela tem ela tá no TDAH, né? Beleza, tá laudada, ok. Mas o Joãozinho é diferente da Mariazinha. Só que hoje, qual o cenário que gente, assim, tá desesperador? Para as clínicas elas ganharem um pouco mais, né? E até o plano estão vendendo, porque para mim a pior parte, tá? A pior parte, a Bianca já entrou? Não sei se ela entrou aí junto com o grupo. Fala comigo, Bianca. Que ela tá pedindo aqui na
no WhatsApp? Não? Tá. Então, a pior parte para mim é quando buscam, dentro do aspecto científico, a explicação para... Ah, tá sim. Ok, amor. É a explicação para o que estão fazendo, sabe? É aquela coisa que você que estuda, você fala assim, meu Deus, que absurdo isso. Mas quem está lá está tentando dizer que aquilo é o bom. Então, hoje, raramente as clínicas estão atendendo individualizado, agora os atendimentos são em grupo. Como é que é isso? O grupo não funciona o tempo inteiro para todos. Ele tem especificidade, tem momentos que ele é necessário, tem momentos que não adianta. Você só vai desestabilizar mais, desregular mais algumas situações. Então, enfim, é esse cenário estranho, tá? É desse lugar, sabe? Dessas relações superficiais, dessas informações vazias das redes sociais. Ah, porque o fulano tem 1 milhão de seguidores. Desculpa, vocês vão começar a conhecer a Tia Rô agora, para quem não conhece. Foda-se. Rede social não diz nada, gente. O que esse cara já produziu enquanto ciência? Né? O que essa pessoa, o que esse profissional já fez? Se é um profissional reconhecido, eu sou a primeira a ir lá e seguir, compartilhar, e quero mais que a gente reverbere, porque na rede social a gente tem que fazer uma comunicação científica. A gente tem que triturar aquilo que está repuscado no texto científico, sabe? E tentar colocar numa linguagem clara para todo mundo. Para isso serve rede social. Mas a gente não pode confiar em qualquer lugar, qualquer coisa. Porque aquilo ali é uma grande maquiagem, né? Então, a ciência, ela evoluiu. Hoje a gente tem condição de testar as crianças muito mais do que antigamente. E, obviamente, a gente acaba que está tendo mais crianças laudadas, né? Pelo avanço da ciência, mas a gente também tem que estar atento ao excesso de patologização. Tem um monte de gente aí fazendo problema para vender a solução. Então, é desse lugar, tá? Com todas essas angústias, com todas essas questões que me fazem, às vezes, me rasgar, porque para eu não perder meu réu primário, às vezes eu respiro e medito, mas que às vezes eu tenho vontade de sacudir alguns profissionais. Porque, assim, a gente está com muita coisa feia por aí. E as famílias precisando de ajuda. Então, é desse lugar que esse curso nasceu, gente. De um lugar que eu quero ajudar, naquilo que for possível, ajudar vocês prontamente, tá? Então, esse curso, ele tem como característica trabalhar, eu vou repetir isso mais na frente, mas só para vocês compreenderem, ele não é específico para uma área só. Porque eu não queria atender aqui só, por exemplo, psicólogos, senão seria um curso de protocolos fechados. Não, ele é um curso de protocolos abertos. Nós vamos passar por várias dimensões do desenvolvimento infantil, então nós vamos estudar do aspecto cognitivo ao aspecto só um minutinho, gente, que tem gente aqui ainda perdida, sem link. Pronto. Se alguém pedir para entrar aí, me avisa. Eu não sei se toca para vocês. Ou se vocês viram no grupo do WhatsApp. Foi no grupo, né? Que vocês viram quando as meninas estavam pedindo. Isso, eu vi no Zap. Tá. Bom, então, o lugar que a gente vai olhar isso tudo é de um lugar onde cada dimensão que a gente tratar aqui, a gente vai tratar da dimensão socioemocional, da dimensão cognitiva, da dimensão motora e da dimensão socioemocional, cognitiva e da dimensão comunicativa, tá? A questão da linguagem. Então, a gente vai tratar do típico para o atípico, porque isso é uma vertente didática que é importante que todos entendam. Para a gente entender o atípico, o neuroatípico, antes eu preciso entender o típico,
tá? Mas esse desenho, entendam que esse desenho que se faz de características perpassa por tudo isso que a gente já trouxe aqui. São pessoas diferentes, tá? Então não fique o tempo inteiro engessado naquilo ali, não. Tenha uma visão da pessoa antes das avaliações. E aí a gente perpassando por todas essas dimensões, cada docente que passar tem a obrigação, isso já é acordado com as pessoas que vêm para estar aqui com a gente, de trazer um protocolo aberto. O que isso significa, Rô? Vocês vão aprender a fazer testes, fazer avaliações, isso é psicometria, tá? Ou simplesmente avaliação motora, onde a gente precisa ter uma métrica, mas não é uma métrica de 0 a 10 numa escala vertical. É uma métrica de 0 a 10 numa escala horizontal. Em que lugar da régua essa criança está? Para eu saber o norte, por onde eu começo a trabalhar com ela. Essa é a ideia, tá? Então, cada uma, vocês vão passar num primeiro momento por todas essas dimensões, e num segundo momento a gente começa a mergulhar mais profundamente nas questões das neuroatipias, tá? Mas vocês vão entender essa trajetória, e é óbvio que muito do que a gente viu no início, lá no fim, quando a gente for falar do neuroatípico, a gente retoma para que a gente possa compreender, tá? Então, é um curso que ele dialoga o tempo inteiro. Então, não é um curso de faltas, aí eu entro aqui nas características do curso. Gente, se for... Agora, como a gente começa a falar do nosso dia a dia, me para aqui para as perguntas, tá? Então, vamos lá. Esse curso está começando hoje, certo? E a gente, esse ano, vai fazer... A gente ainda vai ficar bem morno, tá? Vai ficar bem morno. A gente vai ter só mais um final de semana esse ano de 2024. Porque eu estou entendendo que a gente está começando um curso aos 45 do segundo tempo e que muitos de nós já têm uma agenda de trabalho, principalmente organizada. Então, a gente vai ter mais um módulo que vai cair exatamente no último final de semana de novembro e 1º de dezembro, e ponto. E aí, em janeiro, a gente recomeça com um gás total, com um final de semana ao mês, redondinho, tá? O calendário eu já vou entregar, tá prontinho. Um final de semana ao mês. Qual o horário do nosso trabalho? É um horário que eu gosto muito, tá? Porque eu fico pensando, se encaixa na minha vida doida, vai encaixar na vida de todo mundo. Então, é um horário que funciona assim, ó. Sábado à tarde, que não te impede de trabalhar de manhã, e domingo pela manhã ali, estendido um pouquinho, a gente não para domingo para almoço, são 6 horas, eu brinco que são 6 horas sem tirar, e a gente fica ali, a gente dá uma mínima pausa de 10 minutinhos para levantar, fazer um xixi, tomar um café e voltar, tá? Por quê? Dessa forma você ainda tem como almoçar com a família, né? Fala lá com a família para te esperar um pouquinho, e você descansa, porque a gente sabe que segunda-feira o rolê começa novamente, tá? E isso um final de semana por mês. Então, assim, não dói. Não dói. Mas é um curso que não adianta desligar o computador no domingo às 14 horas e só reabrir daqui a um mês no sábado às 14. É um curso que as informações precisam ficar reverberando em vocês. Então, a gente passa uma tarefa que vocês vão só reunindo as respostas para entregar para a gente no final, tá? E eu já vou explicar o que é. E não tem nada de desespero. Ele é um registro de informação, tá? Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Esse curso está começando hoje e vai terminar exatamente em novembro de 2025, tá? E tudo direitinho registrado no MEC. Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, porque eu sou a pessoa mais chata do mundo com os registros de vocês, tá? Então, vocês
já receberam aí da Janaína a solicitação dos documentos, entreguem tudo direitinho. Isso tudo já está dando entrada, a gente já está dando entrada no processo de vocês junto ao MEC, tá? E aí esse acompanhamento é feito à risca, certo? Bom, então, para que vocês entendam um pouquinho o roteiro que a gente vai seguir aqui. A gente começa de um panorama mais global. Pode ser que nas primeiras aulas vocês estejam muito numa vivência de relembrar muito do que vocês viram na graduação. E que bom, tá? Porque nem sempre na graduação a gente tem maturidade de aproveitar o conhecimento que a gente está recebendo, certo? Então, a gente vai perpassar pelas dimensões. Então, a gente vai lá no motor, a gente vai lá no cognitivo, no social, a gente retoma um pouquinho para falar de neurociência, até porque a gente precisa entender neurologicamente esse corpo, certo? Porque todas as conexões futuras a gente precisa ter esse conhecimento ali das neurociências. Então, a gente vai lá nas neuroplasticidade, nos marcos do desenvolvimento e continua pela dimensão emocional e vai falando sobre cada uma dessas questões, ou de modo específico, como nesses pontos que estão aí, ó, desenvolvimento cognitivo, social, linguagem, tal, ou num desmembramento dele, por exemplo, quando é um módulo de regulação emocional. É um módulo que vai dialogar diretamente com o módulo de desenvolvimento emocional. Então, entendam que aqui a gente tem composições, tá? Então, quando eu digo que não é um curso de faltas, é porque esses módulos, eles têm uma continuidade. Então, não adianta, o professor começou por um tema que eu já vi. Não, meu amor, você viu um ponto, ele está retomando dali, mas ele vai aprofundar essa história por um outro lugar. Então, se acontecer de faltar, de precisar entrar atrasado, porque a vida atravessa, né? Vai, em algum momento, acontecer algum compromisso de vocês. Por favor, peguem a gravação e assistam. Não pulem módulos, que em algum momento essa tua construção pode ficar falhada dentro do que a gente pensou aqui. E aí, apesar da gente aqui ainda estar falando só do panorama geral, a gente já vai estar trabalhando alguns protocolos de observação, protocolos que vocês podem aplicar. Eles não são específicos do psicólogo, específicos do fono, da TO, nada disso, tá? Qualquer profissional pode aplicar. Essa é uma característica que eu queria para esse serviço. Então, a gente vai já vendo isso, mas quando chegar aqui, ó, depois do módulo de regulação emocional, quando eu começar a falar de observação e avaliação clínica, instrumentos para avaliação, identificação precoce de atrasos, aqui a brincadeira começa a ficar mais complexa, tá? A gente aqui começa a trazer protocolos um pouco mais elaborados para a gente entrar em outra parte do curso, que é uma parte em que a gente mergulha nos transtornos, certo? E que a gente não tem, ninguém aqui, apesar que eu não fiz essa pergunta, tem algum psicólogo aqui no curso? Eu sei que havia interesse de pediatra, inclusive, olha que legal, fiquei muito feliz. A gente teve contato de pediatra, a gente teve contato de TO, mas escrevam para mim, deixa eu sair daqui da apresentação, escrevam para mim no chat a formação de vocês, por gentileza, para mim ter esse panorama aqui. Vamos lá, Bianca psicóloga, Tamara psicóloga, Ludmila físio, Elo físio, Manu educação física, Priscila enfermeira, Lívia pedagoga, Michela pedagoga, Patrícia educação física, psicopedagoga, educação física, físio. Perfeito, legal. Ok, excelente. Maria Clara Nutri, que bacana, que bacana. A gente vai ter uma Nutri aqui para falar que você vai amar, Maria Clara. Penélope, psicopedagoga, beleza.
Foi? Todo mundo? Legal, muito bom. Aproveita e escreve também logo, aproveita que a gente já está brincando disso aqui, Karine Físio, estudiosa da psicanálise. Eita, Lelê, gosto disso, gosto disso. Vamos lá, escrevam para mim aqui no chat também de qual cidade vocês são, para vocês já entenderem um pouquinho. A gente não tem ainda nem 50% das pessoas que estão nessa turma aqui hoje, tá? Mas só para vocês verem aí o networking de vocês. Ó, Rio de Janeiro, Teresópolis, Fortaleza, Paraná, Santa Rosa, Fortaleza, São Pedro, Araruama, Osasco, Xerém, São Pedro da Aldeia, bom demais. Muito bom, galera, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Então, agora eu vou voltar para lá. Era isso, eu só precisava desse panorama profissional aqui para mim ver como é que vocês estão, de onde vocês estão chegando, tá? Rô, E aí, posso diga, fazer amor. uma pergunta para você? Pode. Não sei se vocês observam isso, mas as meninas parece que predominam, né? É sempre assim? Ou tem meninos que nem busca? Você diz dos cursos? Exatamente. Você viu? Não tem, acho que pelo menos não tem nenhum menino por enquanto aí, né? Cadê esses meninos? São poucos, viu? E quando eles vêm, eu acho que as meninas que estão comigo aqui na pós de psico podem falar. Eles são homens diferenciados, sabia? São pessoas muito interessantes, assim, de você olhar como eles transitam entre uma coisa de uma masculinidade cultural, né, que eles são criados para serem daquela forma, e uma sensibilidade, porque as coisas que a gente fala no desenvolvimento infantil são coisas que flertam muito com a sensibilidade, com a sutileza do olhar, né? E que nem todo mundo da espécie humana consegue, por uma questão mesmo da espécie. E quando eles chegam, é impressionante, Gabi. É impressionante como são pessoas que são, assim, diferentes. Mas são poucos, sim. São poucos. É bom saber, porque na graduação eu vejo assim, um número maior de homens, né? Eu fico contando as meninas, e aí eu fiquei agora curiosa com isso. Desculpa. Não, mas é interessante. São poucos. E eu vou te falar, eu não sei se vai ter menino nessa turma, não. Não estou me lembrando nos nomes que eu vi lá, não. Vai ser um clube da Luluzinha. É bom que a gente pode falar umas besteiras de vez em quando também. Mas, enfim, amores, mas é curioso isso, né? E de verdade, os meninos, eles são bem... Quando eles vêm, eles trazem um olhar, às vezes, de algumas coisas que a gente se surpreende, assim. Que interessante você falar isso, né? Eu falo assim, poxa, que interessante. Eu brinco com um que a gente tem na turma até da Priscila. Me lembra, Pri, o nome dele, o do skate. Ele dá aula de skate. O Lício. Lício dá aula de skate aqui no projeto da prefeitura aqui na cidade olímpica aqui. E é um projeto lindo, 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 lindo. E eu falo para ele, tu é o casca-grossa mais sensível que eu conheço. Porque o cara, ele traz umas coisas assim que a gente se emociona. E é muito interessante. Que bom que a gente consiga trazer mais dessas pessoas para perto. O mundo precisa, né? Muito bom. Então, vamos lá. E aí aqui está mais um panorama, tá? Então, a gente aqui vai transitar falando especificamente sobre esses transtornos. Aqui a gente vai trazer mais protocolos ou reforçar o primeiro já trabalhado, tá? Vai depender aí do cenário. E vai fazer uma coisa que, para mim, é uma condição importante nesse curso. A gente falar sobre como a gente alinha isso com a família, tá? Entendendo que não adianta, enquanto profissional, eu estar extremamente preparada para isso tudo, tratando essa criança se essa família está correndo aqui fora como se ela não tivesse
muito mais contato com essa criança no dia a dia do que eu, que vou para lá, às vezes, para uma sessão semanal com ela. Então, há muito tempo a ciência já respondeu isso, né? Quando surgiram as primeiras necessidades de desenvolvimento de um trabalho de estimulação para bebês, esse trabalho surgiu por quê? Porque a medicina havia evoluído no sentido de criar formas do parto ser positivo. O que a medicina entende como um parto positivo? A criança nasceu, tá? Trouxemos essa criança ao mundo. Mas as condições com que essa criança foi trazida ao mundo começaram a gerar muitos problemas, muitas questões, né? Eu estou falando lá de década de 70, 80, por exemplo, a questão do parto a fórceps e coisas por aí. Então, essas crianças começaram, logo ainda em bebês, a apresentar necessidades de uma intervenção. E essa intervenção lá no início, ela era feita somente pela coisa do bebê com o terapeuta. Muito passiva, pega na perna, estende e flexiona, pega no braço, coisas assim. E aí a própria ciência lá atrás deu um salto, tá? E saiu da coisa da estimulação, por isso que a gente precisa entender que usar esse termo, você tem que se posicionar para as pessoas entenderem o que significa estimulação precoce e o que significa a nomenclatura que a ciência começou a adotar em seguida, que é intervenção precoce. Quando a gente fala de intervenção, a gente já está falando de uma atuação com os bebês que vai envolver a família, tá? E que esse bebê não vai ser mais tão passivo. Ele vai buscar. Então, ao invés de eu fazer passivamente um trabalho de flexão e extensão de pernas, por exemplo, eu vou colocar algum material para tentar fazer com que ele brinque de bater o pezinho nesse material. E, ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa sessão com esse bebê, esse espaço tem que estar do lado aprendendo para poder levar para casa e dar sequência na brincadeira, continuar a fazer. Então, esse salto científico que aconteceu muito lá atrás, ele foi algo que já foi demarcado dentro da ciência, mas que, infelizmente, a gente não vê em todos os atendimentos de todos os profissionais, tá? Então, a gente precisa entender que, independente da nomenclatura, a gente vai estudar isso mais profundamente, a ideia aqui desse curso é que a família participe o tempo inteiro desse processo, para que ela possa dar continuidade, tá? Aqui um pouquinho das pessoas que vão estar com a gente, eu tenho aqui o psicólogo, o Alex, que ele trabalha no Pod People, não sei se vocês já viram aquele podcast com a doutora Ana Beatriz, aquele rapaz psicólogo que está sempre com ela, é o Alex é um cara sensacional, que ele tem uma comunicação científica formidável, acho que é por isso que o podcast deles é um dos mais assistidos, porque é uma linguagem muito fácil para coisas muito elaboradas. Ele está aqui com a gente. A Aline, que vai trazer a parte de neurociências. A Claudinha traz a parte da psicologia, tá? Cláudia Nunes, ela traz aí a pegada da psicopedagogia. Elizabeth Cartolano é uma físio, que trabalha comigo já há muito tempo, trabalha com bebês. Érica, uma psicopedagoga, Fátima Vasconcelos, uma neurocientista que traz também uma pegada muito legal, Felipe, da parte do desenvolvimento motor, Liana, do brincar, Marta Helvas, da parte do neurocientífica também, Rita Thompson, psicopedagoga, psicomotricista, Vera Matos, fono, psicomotricista, tá? Essa é a galera que transita comigo em outros cursos, mas que foi selecionada para estar aqui com a gente. Esse calendário eu só recortei para botar aqui, mas vocês vão receber. Todo mundo já está no grupo do Instagram, gente, porque é por lá que a gente compartilha o material, tá? O grupo do Instagram é um grupo fechado, ninguém fala, para que a gente tenha uma linha do tempo de cada módulo. Então, cada módulo, a gente coloca lá o nome do módulo, o material que o professor compartilhou e as nossas fotos, tá? Boa. É Teletrim ou Instagram? É Telegram. Telegram, desculpa. Tá, eu já estou.
Por que que eu uso o Telegram? Porque o Telegram, ele não ocupa espaço nas nossas mídias. E aí, a gente consegue ter uma linha do tempo. Quando vocês chegarem lá no final do curso, vocês voltam e tem algum microfonezinho aberto. Vocês voltam e vocês vão ver tudo lá na sequência, tá? Então fica... E eu não apago esses grupos, tá? Vocês podem, depois, querendo, vocês baixam o material para vocês, mas se não querem, o grupo fica lá, tá bom? Então, tá aí, ó, o nosso próximo encontro. Ele vai ser dia 30/11 e no dia 1/12, e depois, somente, janeiro 25 e 26. Tá bom? E aí segue a sequência, um final de semana por mês, todos os meses de 2025 até novembro, que é quando a gente vai estar finalizando o curso de vocês. Esse curso terminaria em outubro, se eu não tivesse dado esse espacinho agora no final de 24. Mas eu achei mais confortável, e eu gosto de organizar um calendário onde não bata com o Dia das Mães, Dia dos Pais, os feriadões, como eu já falei para vocês. Ainda que seja feriado no sábado, também não acho justo. Eu prefiro datas confortáveis para que a gente não mexa. Eu costumo dizer que o calendário, as datas dos meus cursos, elas são compromissos sagrados, assim. Eu só mexo se realmente não tiver como. O que pode mudar aqui? Por exemplo, eu estou planejando a aula de desenvolvimento cognitivo para o dia 1/12. É uma aula que eu gosto de um professor específico para essa temática. Esse professor não pode, eu tento puxar e trago o desenvolvimento motor antes, ou seja, as temáticas podem mudar, tá? Podem ser ajustadas, mas as datas coloquem aí na agenda de vocês como compromissos nossos, assim, tá? Para que vocês possam até futuramente agendar aí já as coisas de vocês sem precisar estar ausente do curso, certo? Que isso seja, assim, o último caso. Bom, regras do jogo, vamos lá. O curso, ele é modular. Então, como vocês viram aqui no calendário, tô voltando ao mesmo slide, nas disciplinas, cada disciplina dessa é um módulo. Uma vem no sábado, a outra vem no domingo. Uma vem no sábado, a outra vem no domingo. As temáticas que eu preciso aprofundar mais vêm no domingo, que são 6 horas aula. As temáticas que a gente tem que olhar ou relembrar, elas vêm no sábado, tá? Então, ele é modular. Mas esses módulos, eles têm continuidade, eles estão alinhavados como uma grande colcha de retalhos o tempo inteiro, tá? A gente vai juntando essas partes e encaixando elas como um grande quebra-cabeça. Então, por isso que não pode faltar nenhuma parte aí do teu jogo, tá? As aulas são dinâmicas, sim, porque o que a gente mais pede aqui é que não é porque é um curso que você está na frente de uma tela que você vai ficar sentado o tempo inteiro. Então, a gente vai levantar, a gente vai para o chão, a gente vai fazer um teste em algum momento, a gente vai precisar usar esse corpo, porque a gente entende que, através desse movimento, vocês vão precisar fixar muitos conteúdos, sentir em vocês para depois proporcionar na sua criança, tá? Um pedido meu, e eu já escolho com quem eu trabalho, né? Eu tenho um corpo docente que eu gosto de dizer, e eu repito isso em todos os cursos, e quem está vendo aqui minha aula inaugural pela 2ª, 3ª vez, vai dizer, a Rô sempre fala isso. Tem pessoas que escolhem trabalhar comigo, né? Do tipo, tem gente que já não está mais em universidade, né? Gente que já se aposentou, gente que está em outra pegada, por exemplo, a Vera Matos já é aposentada da Estácio, a Rita Thompson, ela já não está em nenhuma outra universidade, e são pessoas, entre outras ali, tá? São pessoas que transitam entre cursos de lato sensu e stricto sensu, como a Fátima Vasconcelos, que tá no mestrado e doutorado já. Mas são pessoas, meus amores, que entendem a seriedade do que eu faço. Eu não gosto de criar um curso para ser mais um curso. Tem que ser um diferencial. Pode acontecer de você não se identificar? Naturalmente, isso não tem problema nenhum.
né? Você olhar e dizer, olha, o curso é muito bom, mas eu não estou conseguindo acompanhar, o curso não é o que eu preciso neste momento, e beleza, zero problema. Mas, se vocês estiverem entendendo que é isso que vocês precisam neste momento, quando vocês vierem para a aula, vocês vão ter clareza que o professor ele parte de um ponto, e aí ele vai caminhando. Se ele percebe que a turma está fria, que a turma não esquenta, que a turma não pergunta, que a turma não troca, não dá exemplo, né? Ele vai continuar daquele ponto que ele trouxe, e ele vai ficar naquele roteiro que ele trouxe. Então, esquentem todas as aulas, é isso que eu quero. Eu quero debate, eu quero discussão, eu quero exemplo, eu quero falas, porque é isso que faz vocês serem protagonistas dessas temáticas, sabe? Porque é um tema que pode ser um tema que vai ficar num ponto razoável, mas vocês podem puxar mais, tá? E os professores vão provocar vocês. Então, aconteceu com alguns alunos, por exemplo, na turma que está finalizando agora, que exatamente pelo próximo ponto que eu vou falar com vocês da questão das faltas, o que fazia? Entrava e deixava lá, acho que voltava a dormir ou ia fazer alguma outra coisa, deixava a aula rodando, só para dizer que estava participando. Só que o que isso prejudica? O professor entra aqui e chama, Ludmila, Karine. E aí o aluno não responde. Gente, vou dizer para quem não é professor, isso é um balde de água fria, tá? Então, a minha solicitação é, tomem uma decisão de que eu quero, eu vou fazer, eu estou junto e vou acompanhar. O dia que eu não puder estar ao vivo na aula, que eu vou tentar dentro do meu calendário, porque já vai ser entregue o calendário do curso inteiro, né? Então, vocês já vão se programar para estar, mas o dia que aconteceu algo que fugiu do meu controle, eu vou solicitar e vou assistir a gravação. Não façam dessa forma, porque ninguém que me procura por conta de papel. Papel tem baratinho na internet. Me procura porque sabe que é um curso que vai aprender, tá? Aqui vai aprender, mas eu estou batendo nessa porta. Se não abrir, vai ficar complicado, tá? Então, assumam o compromisso de que a gente tem um horário. Não entrem atrasados. Eu não fico contabilizando atraso, porque eu parto do princípio que eu estou aqui com pessoas que querem estar aqui. Então, pode acontecer um dia ou outro de atraso, tá? Mas, por favor, evitem. Faltas, como é que a gente trabalha? A gente tem encontros, né, até novembro do ano que vem. Até 5 aulas, eu não estou falando de final de semana, eu estou falando de aula. Então, o final de semana tem 2 aulas, tá? Até 5 aulas, vocês podem solicitar a gravação e a gente vai te entregar gratuitamente. A partir da 6ª falta, aí eu começo a te cobrar R$50 por gravação. Tá por quê, Rô? Você quer ficar rica com isso? Não, meu amor, não quero. É porque existem pessoas que compram cursos online achando que vão faltar o curso inteiro e receber o papel no final. Mas aqui precisa ter acompanhamento. Então, eu sugiro que sempre para essas pessoas que elas busquem outros cursos, que tem outros cursos que vão atendê-la melhor, tá? Então, isso aqui é só para coibir as faltas, gente. Óbvio que tudo tem conversa, tudo. É por isso que eu digo para vocês que eu prefiro montar o meu curso. Porque eu entendo, por exemplo, qual é o cenário da Gabi. Eu entendo, inclusive tem alguém aqui que chegou a mandar para mim e eu autorizei algumas faltas, porque já está com o calendário, e se coincidisse, eu autorizaria. Rô, estou indo final de semana, esse aqui eu já paguei um congresso. Gente, é claro que isso tudo eu vou entregar essa gravação para vocês sem contabilizar nessas 5. Mas eu preciso de pessoas que sejam comprometidas. Então, é só a gente conversar e tudo se ajeita, tá? O que eu não perdoo? Faltar tudo e achar que vai finalizar o curso igual a todo mundo. Não deixo finalizar. Estou sendo honesta, está gravado e todo mundo está entendendo aqui, tá? Vamos lá. Como é que funciona o controle de presença?
Quando vocês entram, e a aula de hoje não está contando, tá, gente? Hoje é uma apresentação, hoje é aqui um acordo coletivo. Então, hoje, todo mundo vai receber a gravação. Quem está aqui, quem não está contando em nada. Mas, a partir já do módulo de novembro, a gente vai contar assim, ó, vocês entram, a pessoa que vai estar aqui no apoio, sempre tem um secretário aqui acompanhando, ela vai pedir para vocês botarem o nome completo de vocês lá no chat, para ele registrar a presença. Durante a aula, ele fica acompanhando se você está aqui, porque aparece, né? Se você saiu, vai aparecer que você saiu. Se você está aqui, o professor está interagindo com todo mundo. Te chamou, você não respondeu. Chamou a segunda vez, você não respondeu, esse secretário já anota. É missa de corpo presente, tá? Então, a participação é ativa, certo? Mas vocês sempre dão a presença e a gente guarda essa presença no que a gente chama de mapão aqui. E registra, ó, a Maricota entrou às 9, mas ela saiu às 10 e depois ela só voltou às 13 horas para o fechamento da aula. Ou seja, assistiu bem menos do que 50% da aula. Então, eu considero presença se assistiu a 50% da aula ou mais, tá? Então, nesse ponto, é algo para a gente poder continuar com a qualidade do curso. Eu brinco que todo mundo sai com selinho de qualidade da Tia Rô. Eu movimento o mercado, né, de pessoas que me ligam o tempo inteiro, me indica, igual outro dia aconteceu com a Pri, me indica uma coordenadora para tal lugar, me indica uma professora para tal lugar, me indica uma gerente para tal lugar. E eu não vou buscar fora, eu busco nos meus cursos, né? Quero desenvolver um projeto de não sei quem. Quem você tem panorama para esse perfil? Fulana. E eu procuro conhecer vocês e de alguma forma, né, intervir positivamente na formação de vocês para que vocês possam galgar coisas muito legais. Então, essa é a ideia. E aí, esse controle de frequência é feito desta forma, tá? Quanto a isso, alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês entenderam que vocês podem faltar até 5, solicitar a gravação gratuitamente. Vocês entenderam que vocês precisam dar a presença, isso vai sempre ser lembrado, mas ficou dúvida? Alguém tem alguma consideração sobre isso? Porque eu gosto de ouvir vocês, tá? Eu brinco que eu sou total flex, porque eu gosto de ouvir o contraponto para a gente junto chegar ao ponto. Fica confortável para vocês dessa forma? Por mim fica, ficou tranquilo, eu entendi bem. Ok. Perfeito, Rô. Eu botei lá no chat, a galera tá botando também. Eu acho que assim, somos profissionais, né? Exato. Eu hoje faço graduação na fisioterapia, e quando tem aula eu consigo ter aula presencial, que fica difícil, mas quando eu consigo, não falta um dia, como eu fiz uma graduação inteira sem faltar um dia. Então, acho que é compromisso comigo, né? Não é nem com vocês, com a pós, enfim. É comigo mesma, né? O que eu quero dessa pós, né? Então, acho que está muito claro. Perfeito. Perfeito, é isso. E eu tenho aqui pessoas que... Oi, pois não. Eu queria saber se as gravações a gente vai ter acesso quando finalizar o curso. Ao final do... ter acesso sempre. Deixa eu te pontuar uma coisa já, Michela. Deixa eu só responder aqui a Gabi. Essa é a diferença de quem atinge a maturidade. Eu digo isso, sabe? Porque quando a gente está... às vezes a gente já na graduação é muito maduro, né? Às vezes não. E muitas vezes a gente, na nossa vida acadêmica, vai sendo levado a fazer algumas coisas, né? Mas o que eu vejo com os profissionais que me buscam? Perceberam uma necessidade de uma atualização em alguma área e vem, né? E quando chega aqui não como uma pessoa vazia. Gente, a gente vai ter muita oportunidade de vocês se conhecerem do jeito que eu conheço cada uma aqui das que já passaram por mim, porque tem pessoas que eu estou conhecendo hoje.
tem pessoas aqui que vocês vão falar assim, meu Deus, eu quero estar mais perto, sabe? Que traz já uma bagagem como profissional e como ser humano absurda. Então, eu parto disso, eu não parto de caixas vazias, eu parto de pessoas muito interessantes que vão fazer esse curso se tornar ainda melhor. Então, eu preciso de vocês, tanto quanto a gente precisa do corpo docente e dessa organização que assegura que todo mundo esteja aqui comprometido nesse processo. E é exatamente isso, é uma escolha, né? E aí, vou voltar aqui para o compartilhamento para responder a Michela, que é o seguinte, vocês vão ter, às segundas-feiras, tá? Logo pós-aula, a gravação de todas as aulas são disponibilizadas para vocês. É isso que eu acho que é o legal do online, né? Porque o presencial, eu como psicomotricista que adoro o toque, adoro o olhar, adoro o abraço, eu acho incrível o presencial, mas a gente não pode deixar de também falar do que é bacana no online, porque muitas vezes na hora do teu cansaço, você perdeu alguma informação, ou aquela explicação foi tão incrível que você quer ver ela mais vezes. Então, na segunda-feira, você teve presença no curso, no final de semana? Estava presente sábado e domingo. Segunda-feira, vocês vão solicitar no privado, tá? Do WhatsApp, do atendimento do curso. E a Janaína, que é a minha secretária que está sempre falando com vocês, ela vai mandar no seu privado o link da aula. Esses links, eles são individualizados, por isso não passem links uns para os outros, tá? Então, ela vai te mandar. E esses links vão ser de vocês até o final do curso, tá? Chega lá no final, por uma questão de direito de imagem, a gente dá um prazo de 6 meses e apaga as aulas, tá? Mas esses links são disponibilizados para vocês já na segunda-feira. Então, você teve presença, você tem direito a todas essas gravações. Você teve falta, você também tem direito à gravação, a diferença é que no mapão a Jana contabiliza lá. A Pri não veio na aula de sábado e veio na aula de domingo, contabilizou uma falta para ela, tá? E aí a gente vai registrando essa história de frequência de vocês. Mas todas as aulas, elas são entregues, tá, Michela? Que eu acho que isso é muito legal para vocês depois reverem, porque realmente tem gente que a gente quer rever várias vezes, né? É muito bom. Beleza. As tarefas, como funciona? Vocês sabem, porque eu já divulguei isso na própria divulgação do curso, esse é um curso que não tem TCC, tá? A gente não põe TCC porque a gente entende que é um curso rápido, não é esse o objetivo aqui, deixar um trabalho de conclusão como registro. E na pós-graduação, o MEC dá a licença poética de não precisar ter TCC, tá? Como é feito o nosso acompanhamento? Bom, todas as aulas vocês irão responder as mesmas perguntas. E eu vou botar isso para vocês já no Telegram essa semana. Que é assim, ó. E isso vocês já podem ir assistindo a aula e registrando. É só uma forma de vocês, didaticamente, para quem não tem o hábito de escrever, criar o hábito de aprender a registrar o que está vendo, o que está ouvindo, tá? Tentem se organizar de modo que no dia de aula vocês estejam num lugar onde vocês possam focar na aula. Às vezes vocês estão em um lugar onde a família toda está falando do lado, né? Às vezes está fazendo comida e assistindo aula, às vezes está vendo televisão e assistindo aula. Tudo isso vai acontecer, tá? Não estou dizendo que pode, não. Vai acontecer com todo mundo. Mas o máximo que vocês conseguirem, tentem se isolar. Lembra que a gente está estudando um pouco das questões relacionadas ao cérebro. E o cérebro, ele precisa de foco, né? Ele precisa de contexto, ele precisa de interação para que a aprendizagem se dê. Então, permitam a vocês terem aí essa questão de um momento onde vocês vão se entregar cognitivamente para alguma coisa. Então,
tentem reduzir os ruídos, tentem se isolar né, na medida do possível, que eu sei que tem gente que tem criança pequena em casa, às vezes está sozinha, mas tentem, certo? Para que neurologicamente a cognição flua. E esse roteiro que eu vou dar, ele é muito simples. Eu vou fazer ele para vocês, mas já adianta. É tipo assim, ó, aponte 5 pontos que você achou os mais importantes desse módulo, sabe? Outra pergunta, o que te provocou mais nessa temática que você conseguiu visualizar na tua prática? E você vai responder só isso para mim, entende? Mas não é para mim. Você vai responder, vai deixar guardado no seu HD. Eu não quero que me mande nada, porque você só vai me entregar isso no final do curso. Então, vai ser um relatório que vai ter ali a sequência. Você vai abrir uma pasta no seu computador e vai botar lá. Módulo tal, data tal, respondeu. Módulo tal, data tal, respondeu. E só vai me entregar essa pasta no final, tá? São os seus registros da aula. E isso a gente está dizendo que é uma tarefa, mas é uma tarefa construtiva, para que didaticamente você se organize, tá? Espera aí, acho que eu pulei alguma coisa, né? Ah, ok. Aqui, vamos lá. Estágio de observação. Isso é uma coisa que a gente tem, mas ela é simplérrima, tá? Não se assustem com isso aqui, não. Quem trabalha ou não com criança vai poder fazer isso aqui. Vocês vão escolher um protocolo, vocês vão ver vários no curso todo, vocês vão escolher um, tá? E vão aplicar em uma criança que pode ser já aluno, paciente de vocês, ou não, vocês vão visitar um lugar. A ideia só é que eu oportunize todo mundo a observar diretamente a criança. Aqui é o contexto, não adianta a gente ficar vendo tudo aqui só na teoria, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que já atua com a criança, mas outras pessoas podem não atuar. Então, aqui é a minha certeza que todo mundo que passou por esse curso teve a oportunidade de observar uma criança, porque às vezes a gente está prontinho no protocolo, a gente sabe ele na ponta da língua, mas a gente precisa treinar o olhar, tá? Então, isso aqui é um convite. Depois eu tenho certeza que vocês vão querer fazer mais. E é o seguinte, vocês vão escolher um protocolo, seja ele qual for, para qual observação for, e vocês vão aplicar numa criança por 3 meses consecutivos, tá? Então, o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês, o mesmo protocolo na mesma criança, certo? Vocês podem aplicar ou vocês podem pedir para algum profissional, né? Vamos supor, eu não estou trabalhando, não estou atendendo criança agora. Vocês pedem para algum colega, tá? Que trabalhe e aplicar, mas você tem que estar lá olhando a aplicação, certo? E registrando, ok? E é esse o trabalho que vocês também vão me entregar lá, vão colocar na mesma pasta que vocês vão colocar as tarefas de cada aula. E é só, gente, é só isso que vocês vão ter que me entregar, por quê? Porque não é para a Rô. Para o MEC, eu preciso compartilhar pastas de tarefas, pastas de material produzido por vocês. Não necessariamente um trabalho de conclusão de curso. Então, essa vai ser a pasta de vocês que eu vou compartilhar, tá? É um preenchimento de cada módulo, que é uma coisa que vocês vão fazer durante a aula mesmo, tá? Vocês vão digitar lá. Eu achei isso interessante, beleza? Guarda na tua pasta e no final esse estágio de observação. E vocês só vão me entregar essa pasta em dezembro de 2025. Então, depois do último módulo de novembro, a gente tem um mês aí para vocês me entregarem isso e a gente poder bater o martelo no MEC, ó, finalizou o curso, já podemos soltar aí as declarações de conclusão. Tá? O protocolo é livre, como eu já falei, e tá aqui, acho que já falei isso tudo. Alguma dúvida quanto a essa questão de registro, tarefa? Rosana, Pode oi. falar.
Eu tenho uma dúvida. Essa criança que a gente vai utilizar as aplicações do protocolo, a gente vai ter um modelo de autorização onde os pais vão assinar? Você Sim, vai eu vou te ceder para a entregar gente? Beleza, então. um termo de esclarecimento, tá? E consentimento. Vou te dar, já tem um modelo. Rô, Assim como eu também tenho uma carta de apresentação, caso vocês precisem levar para algum lugar, tá bom? E necessariamente essa criança precisa ser atípica, né? Não necessariamente. Não Porque necessariamente. vocês vão. O que eu desejo é que vocês observem uma criança, tá? Beleza. A única coisa aqui que eu preciso ser mais restrita é que não seja uma criança do cunho familiar, que tenha um envolvimento emocional com vocês, porque isso influencia na observação, tá? Beleza. Obrigada. Nada. Rô, Acho que tem mais algumas alguém me chamou. perguntas. Faça. Eu tenho crianças e tenho adultos com deficiência. Você quer criança, certo? Maravilhosa, cara. Eu Olha tenho muito, isso. eu vou querer fazer em todo mundo, já sei que eu já faço avaliação deles, vou querer fazer em todo mundo, e no Maravilhoso. final a Quem- gente vai ter um trabalho científico aí, se Deus É quiser. Gabi que tá falando, né? essa Tá. mesmo. Ó, quem for Mundo. daqui do Rio que não tiver ponto de observação, por exemplo, pode pedir ajuda para a Gabi. E aí vocês vão começando as conexões, tá? Mas respondendo você, Gabi, olha que interessante, gente. Vamos começar na visão além do alcance agora, tá? O nome desse curso é Avaliação do Neurodesenvolvimento Infantil. Mas entendam o seguinte, e aí é uma visão psicanalítica. Nós lidamos o tempo inteiro com crianças. Não, eu trabalho com adulto. Não, filho, você trabalha com criança. Porque a psique, ela está numa construção que está lá atrás, tá? Então, de verdade, eu não tenho aqui 20 e poucos adultos, eu tenho 20 e poucas crianças. A gente reverbera na vida adulta todo o vivido da infância, o tempo inteiro. Ponto. Tá? Isso é uma coisa. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a gente precisa entender o universo infantil como algo que não é só importante, não é uma etapa importante da vida. Ela é a mais importante, porque o vivido ali, ele vai refletir e apontar coisas para a vida inteira, tá? Isso das criaturas, sujeitos típicos e atípicos, certo? Isso é uma questão psíquica. Agora vamos falar das questões neurológicas. Muitos dos protocolos, eles trazem abordagens. Ó, esse aqui é para a idade de tal a tal. Esse aqui não tem idade. Os que não tiverem idade, maravilhoso. É isso que a Gabi vai fazer. Ela pode aplicar nos adultos também, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a gente vai entender o universo da psicometria, o universo da avaliação motora, social e etc., num prisma que vai entender o ser humano. Não é um curso específico só para criança, é um curso para a gente entender e aguçar o olhar avaliativo do ser humano, entende? E isso eu tenho certeza que vai levar a gente para outro lugar de poder estar ajudando as pessoas. Então, sim, Gabi, perfeito, vai ser maravilhoso isso, inclusive, tá? Ótimo, obrigada. O que mais, gente? Mais alguma pergunta sobre esses pontos? Não, ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui eu acho que eu já falei tudo. Vamos ao próximo. Bom, a gente está caminhando aqui para agora fazer acordos que vão para além de regras aí do que eu tenho que estar registrando no MEC. Agora é assim, é a Rô como formadora, como professora, como alguém que eu entendo que vocês estão confiando uma etapa da formação pessoal e profissional de vocês, e que a gente precisa ter clareza de como vai ser essa nossa relação, né? Então, toda vez que a gente começa uma nova temática, a gente escolhe por um novo caminho, né? Um novo caminho porque, ainda que eu já navegue nisso, é um caminho que vai me levar a lugares que eu ainda não cheguei. Então, que a gente possa dar as mãos e caminhar juntos
em uma relação de confiança, né? Vão haver momentos que vocês podem achar que não estão no lugar certo ou fazendo a coisa certa, mas o que eu peço é que a gente não solte a mão, tá? É um compromisso de vocês comigo, de mim com vocês, mas de vocês de uns com os outros, porque os meus cursos, eles têm um aspecto que vai muito mais do que o conteúdo. Eles vão se tornando formativos no sentido assim, ó, hoje vocês já ouviram, então, vocês ouviram falar um pouco mais, a Gabi falou um pouco dela, por exemplo. Então, antes, uma pessoa que era só um nome numa lista de WhatsApp, agora ela já começa a ter uma cara, um perfil. E se em algum momento a Gabi ou qualquer outra pessoa, que cada um de vocês são alicerces importantes nesse curso, né? O curso formativo é o curso em que todo mundo fala e todo mundo gosta de ser ouvido, tá? E aí a gente, né, vamos supor que a Karine goste de escutar a fala da Gabi. Ela fala, poxa, a Gabi, ela tem um pensamento que comunga com o meu. E se algum dia, no meio desse processo, a Gabi, por algum motivo, desiste dele, você pode ter certeza que a Karine vai se sentir um pouco desmotivada, porque ela tinha um alicerce ali dentro, um pilar ali dentro daquele curso, que para ela fez falta. Então, eu peço que, assim, nesses novos caminhos, que a gente decida, é isso que eu quero. Sim, então vamos dar a mão e vamos até o final. E vamos fazer um curso onde a gente treine algo que é pouco treinado hoje em dia, né? Que é a paciência. A paciência de falar e a paciência de ouvir. Porque para a gente lidar com o ser humano, a gente tem que ter olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. Infelizmente, a gente às vezes acha que é bom profissional, acha que gosta de trabalhar com pessoas, mas é aquele tipo de gente que você senta para conversar, está olhando no relógio, está mexendo no celular. Ou seja, é o tipo de gente que não está aqui, ó. Pessoas precisam de pessoas. Então, pessoas precisam de atenção, de cuidado. E é isso que eu preciso que vocês estejam aqui para a gente estar aqui para vocês, tá? E estejam assim uns para os outros. Comecem as conexões. Vocês já começaram a ver, por exemplo, tem um monte de gente aí da região dos lagos do Rio de Janeiro. Olha que legal. Façam as conexões de vocês, tá? E por aí vai. Se ajudem com material, se ajudem com as tarefas, caso achem necessário. Isso é o aspecto que vai além do conteúdo. Isso é o aspecto formativo da pessoa humana, né? Se eu vou trabalhar com pessoas, eu preciso estar pronta para pessoas. Eu preciso me conectar de uma forma muito diferente do que o mundo diz hoje que tem que ser, né? E assim a gente vai começar a entender, esses são slides que quem já viu essa minha aula, já viu esse papo antes, mas são coisas que eu levo para a vida, gente, né? Eu não acredito que ninguém seja bom em tudo. Nós temos perfis, né? E nós precisamos nos conectar com uma coisa chamada sinergia. Então, eu sei que uma pessoa é muito boa numa questão da organização, a outra tem mais um perfil de liderança, a outra é aquela pessoa que ela é mais quietinha, mas ela vai ajudar numa organização de um processo, enfim. Assim a gente pega o que há de melhor de cada um e a gente faz uma roda muito legal girar, tá? Muito legal. Mas entendendo que dentro de um time, e vamos entender a gente como um time, a gente tem papéis, né? E a gente precisa respeitar as diferenças. Eu escuto muito em turmas online assim, mas a fulana fala o tempo inteiro, ela é muito chata. Gente, preste atenção. A gente está fazendo um curso onde a gente está ensinando a olhar, ensinando a ouvir. Se dentro da sua própria turma você não consegue ouvir o seu colega, como que vai ser isso, né? É claro que o professor tem formas de lidar com situações até para a aula não virar uma sessão de terapia de uma pessoa só. É claro, o professor ele vai levando isso.
e vai trazendo todo mundo para a conversa. Mas eu não posso julgar e já excluir uma pessoa por conta de alguma coisa que ela apresente. Eu preciso entender que ela tem alguma coisa de bacana para estar aqui trazendo para mim também. Então, é isso que eu começo a trabalhar com vocês. Então, a gente vai vendo as competências que nós temos e vamos alinhavando. Então, tem gente que é muito boa de comunicação, tem gente que é muito boa na proatividade, tem gente que tem uma capacidade analítica, né? Eu estava falando isso ontem com uma amiga, a gente saiu para tomar um vinho e a gente estava falando da irmã dela, que é uma pessoa que tem uma capacidade analítica absurda, mas a capacidade relacional dela é dificílima. E tudo bem, são habilidades, competências que às vezes não estão ali dentro, né? E a gente precisa fazer com que isso fique melhor, cada vez mais e melhor, para que eu possa aprender por quê. Porque a forma como eu lido com A, B ou C, por exemplo, dentro de um curso desse, é a forma como eu vou como eu vou amadurecer, me aperfeiçoando para como eu vou trabalhar com a minha equipe daqui a pouco, para como eu vou trabalhar com meus pacientes daqui a pouco, para como eu vou trabalhar com os meus alunos daqui a pouco, tá? Então, trabalhar com pessoas é muito difícil. É muito difícil, mas nós escolhemos isso. E nós precisamos entender essas pessoas em suas diferentes dimensões. Sem julgamento. Eles podem ser altos, baixos, gordos, magros, pretos, brancos, de religiões diferentes, de opção sexual diferente, cheirosos ou fedorentos, tá? São pessoas. Todos são pessoas. E a gente precisa estar junto delas sem julgamento. E aí, para que isso tudo, né, esse sonho de consumo flua, porque é o meu sonho de consumo, né, gente? Tudo que eu espero quando eu começo um projeto é que a gente possa fazer isso com uma comunicação muito franca, tá? Eu quero que vocês entendam a Rossana como a grande organizadora, mentora, formadora desse processo. Então, assim, ó, problemas com documentos, problemas, parte financeira, isso tudo a Janaína tem autonomia para resolver. Problemas na aula, tá? Eu tenho um secretário para cada dia aqui e tenho um professor com o qual eu já trabalho há muitos anos, porque todo mundo que está aí já trabalha comigo há bastante tempo, me conhece do avesso e eu também conheço. Então, eu sei do perfil, sei o que vai trazer e etc. Então, eu só peço o seguinte, qualquer situação que tenha dúvida, que esteja descontente ou contente, tragam para mim, tá? Tragam para mim, porque eu aperfeiçoo o curso no processo, né? Rô, acho que esse módulo está muito repetitivo, acho que esse conteúdo precisa ser mais aprofundado. Eu gosto de ouvir vocês, porque vocês são as pessoas que estão passando por essa situação toda ali, o tempo todo, tá? Então, assim, eu preciso de clareza. E assim eu serei com vocês, né? Ó, fulana, você está vindo para a aula, mas toda aula você está entrando com 3 horas de atraso. Vê direitinho, tenta se organizar, porque eu não sei se você está conseguindo ver a gravação. Ah, tô, beleza. Não tá? Então busque nas gravações, tua formação vai ficar um queijo esburacado. Então, assim, essa relação, acostumem-se comigo, tá? Eu vou ser o que a psicanálise chama de papel mãe e papel pai. Eu vou ser o colo, papel mãe na hora que tem que ser, e eu vou ser a lei, o papel pai na hora que tem que ser, tá? Para que essa nossa relação seja de pura entrega de ambos os lados, certo? Tudo que vocês vão ver durante o curso, ele foi planejado, gente. Nada do que acontece me escapa, tá? Então, tanto na prévia, eu faço questão de chamar o professor na semana. Aliás, o calendário ele já é agendado com o professor com mais de um ano de antecedência, né? Eu tenho uma professora, que é a Cláudia Nunes, que vai estar com vocês, que ela diz assim, ai, tem certeza, não sei nem se eu vou estar viva até lá. Eu falei, vai, vamos lá. Fé em Deus, porque senão eu não consigo agendar meus cursos. E aí,
Quando chega na semana, eu chamo o professor, ó, a aula está confirmada, e aí eu traço o perfil da turma. Ó, tudo, até esse ponto aqui já foi falado, pega daqui, o perfil da turma é esse, tenta levar mais para esse lado. Tem turmas que são mais frias, tem turmas que são mais quentes, e eu vou ajudando, trazendo essas características para o professor. Quando ele chegar para falar com vocês, ele já vai estar mais íntimo de vocês, tá? Porque tem professor que vocês vão ver uma vez no curso todo, tem outros que voltam mais vezes, certo? Beleza. Então, todo esse planejamento, ele é feito previamente. E aí, vocês são, toda segunda-feira, eu coloco para vocês, né, quando vai ter aula, por exemplo, a aula lá do dia 30 de novembro, quando for na segunda-feira, dia 25, eu ponho lá no WhatsApp de vocês. Aula dia 30 do 11, 1 do 12, módulo tal, professor tal, com os links da aula, tá? Beleza. Quando vai no final de semana, o secretário normalmente abre abre a sala, tá? Com 10, 15 minutinhos de antecedência, para que vocês possam logar e não ficar ninguém com problema ali do computador, que a gente sabe que às vezes a internet dá ruim. Todo mundo entra para o professor começar pontualmente e poder dar a aula dele. O professor acabou a aula, o que ele faz? Ele deixa um material de registro. Toda aula tem material de registro, tá? Alguns professores, isso eu também gosto de esclarecer, deixa o seu slide. Outros não querem deixar. E eu confesso a vocês, eu não obrigo os meus docentes a entregarem slides, tá, gente? Porque hoje em dia a gente está tendo muito mais trabalho para isso por conta de toda essa falta de ética que a gente está vendo aí no mercado, de gente que simplesmente pega o material de outro docente e sai por aí falando do que não sabe, mas aproveita o slide do outro docente. Então, assim, a maioria entrega, tá? Mas eu tenho uma ou duas pessoas que são chatas com isso, eu não obrigo. Mas deixa sempre um artigo, deixa, por exemplo, como hoje eu estou tendo aula de uma que tá na pós de psico, que entrega uma apostila, ela preparou uma apostila só para a disciplina dela, e por aí vai, tá? Aí vocês podem me perguntar, Rô, tem como esse material ser entregue antes da aula? Alguns professores conseguem, outros não, tá? Quem é professor aí vai entender. Tem professor que não tem tempo de preparar a aula com tanta antecedência. Às vezes, 1 hora antes da aula, ele está aqui preparando. Então, quando chegar para mim antes, eu entrego. Alguns querem que vocês leiam algum texto previamente, isso tudo eu entrego, mas os que não pedirem, não chegar material, o material vai ser entregue na semana posterior, assim como a gravação. Na segunda-feira, vocês podem solicitar, que é o dia que a Jana baixa tudo e entrega no privado, certo? Não peçam lá no nosso grupo de WhatsApp. Nosso grupo de WhatsApp é aberto, mas quando vocês forem fazer uma pergunta, que seja de interesse geral. Se for uma pergunta do tipo, porque eu quero material da aula tal específica, ou eu não posso assistir a aula hoje porque eu preciso ir ao médico. Enfim, for uma questão particular sua, você pode chamar a gente no privado, tá bom? Enfim, e vocês vão ter esses 2 grupos, o WhatsApp, onde vocês falam, e Telegram, onde ninguém fala, certo? Alguma dúvida até aí? Não? Sigamos, então. Então, meus amores, dessa luzinha aqui, que sou Jo, sozinha, eu quero juntar com as luzinhas de vocês, tá? E com as luzinhas também, luzinhas, luzinha ou luzinha? Agora eu fiquei bem na dúvida desse diminutivo, mas depois me falem aí do português. Procurei para mim enquanto eu vou falando. Para que a nossa equipe se junte a vocês. Então, a gente tem, trabalhando no nosso time, tá? Porque todo final de semana roda curso meu, e cada turma é acompanhada por uma pessoa. Então, vai haver final de semana com pessoas diferentes, e aí estão os meus parceiros, tá? E que são pessoas que são
informadas de trabalhar com extrema paciência com vocês, porque tem pessoas que têm dificuldade com o online, tem pessoas que às vezes estão num dia em que tem dificuldade de entrar, então todo mundo que trabalha aqui sabe que a regra da parte dos bastidores tem que fluir da mesma forma que flui aqui em quem está diante de vocês, que é com humanidade, com respeito e organizando tudo para que todo mundo possa ter nesse processo um lugar seguro, um lugar de caminhar junto e vocês terem um tratamento diferenciado. Então, eu gosto de dizer que nos meus cursos, diferentes de instituições grandes, o meu aluno, ele sabe quem é a coordenadora dele, porque eu não estou aqui só para organizar a data de aula. Eu organizo didaticamente, formativamente, e eu sei quem é a Gabi, eu sei quem é a Karine, eu sei quem é a Camila, eu sei quem é a Priscila, eu sei da história de cada um. Então, eu sei aonde vocês começaram a caminhar comigo e até onde eu gostaria de acompanhar vocês nessa caminhada, tá? Então, é por isso que eu digo que eu estou imensamente feliz de caminhar com vocês. Sejam muito bem-vindos, que vocês possam, que a gente possa, né, trilhar esse projeto. Bom dia, amor. Que a gente possa trilhar esse projeto juntos, que seja mais do que vocês imaginaram lá no início, né? Que seja um projeto que a gente de verdade se encontre, tá? Que seja um divisor de águas na vida profissional, principalmente, mas se for pessoal, eu vou ficar muito mais realizada, gente. Bom, eu queria tirar uma foto. Será que alguém que está no computador, porque eu estou no computador, mas eu confesso que eu não sei printar no computador que eu estou. Pode Então, deixar que eu printo, mando lá no ai, grupo. por favor, Gabi. Deixa eu Então, fechar quem aqui. puder, tá? E aí, isso é uma coisa também que eu sempre gosto de falar, né? Ó, a Bel sabe disso, a Pri, quem já fez curso comigo. Não vamos fazer uma aula onde vocês não abram as câmeras. Então, sempre que vocês forem ter aula, que o professor dissesse, ó, vamos aqui, vamos se olhar, vamos conversar, por favor, abram as câmeras. A gente está trabalhando com gente, a gente gosta de observar, a gente gosta de ver fisionomia, a gente gosta de ver expressão. Então, por favor, abram as câmeras nas aulas, senão fica tudo muito frívolo para quem está aqui, tá bom? Vamos lá, quem pôde abrir, já abriu, quem não puder hoje está perdoado, mas nas próximas eu vou ser chata com isso, tá bom? Mais alguém consegue abrir? Nossa, vocês são bonitas, hein, Ó, gente? eu printei, vou botar lá no grupo agora e vou printar de novo para quem não conseguiu abrir. E Então, abrindo vamos aí. lá. Peraí, deixa eu botar logo no grupo. Rosana, só para te apresentar, a gente tem a professora Mônica Monken também, que eu arrastei para fazer esse curso, de anatomia também, da Estácio, de neurociência aí. Coisa maravilhosa, Mônica. Da Seja neuroanatomofisiologia. Maravilhosa. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu conheço de nome, nunca fomos apresentadas. Mônica Monken. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu também te conheço de nome. Seja muito bem-vinda, viu? Fica aí, Feliz. Mônica. Fica aí que eu vou tirar outra foto. Vamos lá, pessoal, todo mundo sorrindo. Já. Foi. Obrigada, Gabi. Gente, olha, sigamos. Agora é isso. Eu gosto dessa aula inaugural porque a gente se apresenta, a gente fala como vai ser o processo, a gente explica. Se achar que é isso, se sentir assegurado, se sentir envolvido pela chamada, a gente segue, tá? Rosana, Então, tu sabe que professor não para de falar, eu só vou fazer só um adendo aqui rapidinho. Eu estou muito feliz, muito mesmo, de estar participando. Estou bem emocionada, porque fala de coisas que eu amo, que eu vivo, que eu respiro, e tenho certeza que isso vai somar mais ainda para o trabalho que eu já faço há muitos anos. Eu quero fazer as outras, eu e Mônica, a gente já está cheio de plano aqui, a gente está com sede de aprender. Então, só para te dizer, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua iniciativa de estar trazendo mais esse curso. E, cara, vou dar meu máximo e tenho certeza que isso vai ser um diferencial, um divisor de águas aí na minha profissão, tá bom? Obrigada.
Eu Eu fico faço mega das feliz. palavras da Gabi as minhas, apesar de também sou professora há mais de 20 anos, mas eu sou mais tímida do que a Gabi. Enquanto aluna, eu sou quietinha. Enquanto professora, eu falo também pra caramba. Mas eu, enquanto aluna, eu ainda estou... Né? Há muito Maravilhoso. tempo eu não sou aluna, então... Bom, Mônica, isso é já bom tem um tempinho demais. que eu estou só sendo professora e está sendo bem legal, bem... Estou me Maravilhoso. reportando lá e está sendo bem gostoso. Maravilhoso. Sejam muito bem-vindas. Eu acho que vocês conseguem compreender quem aí já coordenou o curso em alguma instituição, consegue entender o porquê da minha escolha de fazer o meu curso, entendem? Porque aqui eu posso ser desse jeito, que a gente sabe que, por mais que a gente queira, quando a gente está dentro de uma instituição que a gente tem que seguir algumas regras, a gente não consegue fazer algumas coisas. Então, a minha escolha pela pós-graduação da forma que eu faço é por isso, né? Aqui eu dou o meu tom, a minha cara, e eu faço de pessoas para pessoas. Então, aqui a Gilmara vai ser uma pessoa que eu vou conhecer, a Tamires, deixa eu ver quem está aqui que eu estou conhecendo hoje, a Penélope, estou conhecendo hoje. Ludmila, eu estou na dúvida, a gente se conhece de algum lugar? Porque seu rostinho não me é estranho. Então, eu acho que a gente já se encontrou em alguns lugares. Eu moro em Araruama só há 2 anos. Eu era do Rio e já passei por muitos lugares. Inclusive, já fiz vários cursos, congressos com a Beth, que era Pode ser. Então, Maravilhoso, pode ser. Seu nome é estranha. A Lívia, acho que a gente está se conhecendo hoje, né, Lívia? Jamile também hoje, né? Eu não me recordo. Patrícia, acho que também hoje, né, Patrícia? Naine, a gente já se conhece de onde? Eu já fiz alguns cursos seus, mas online, pessoalmente não. Mas seu rostinho, eu sou boa fisionomista. Camilinha já é filha de outras vidas, né, Camila? Michela também, parceira aí de muito tempo. Karine, acho que também estamos nos conhecendo hoje. Eu já fiz alguns cursos seus e É, sou da ABP, do capítulo Ceará também. legal, muito Eu trabalho junto com a Samara na direção. E que é muito bom maravilhoso. estar aqui novamente, mas já sou sua aluna desde o período da pandemia com o curso Avaliando o Movimento, se eu não me engano. Ai, gente, esse curso rendeu. A Priscila, que também já é filha de outras caminhadas, eu trato igual filho, tá? Tá, gente? Entendam isso. Eu boto debaixo da asa e vou. Deixa eu ver. Bianca, não sei. Bianca, acho que a gente está se conhecendo hoje, estou vendo só o nome aqui. Não me recordo. Deixa eu ver quem mais que eu ainda não falei. Mariana também. Né? Primeira vez, né, Bianca? Heloísa, acho que a gente também está se conhecendo hoje. Emanuela também. Primeira vez. Jamile também. Mariana, já falei. Acho que falei todos, né? Sueli também. Sueli, esse nome não me é estranho. Sueli Soares. A gente se conhece? De onde? Tá fechado o teu microfone. Segunda turma de natação para bebê, eu participei da mentoria. Mentoria, esse nome. Legal, muito bem-vinda. E Tamara, acho que Tamara também estou conhecendo hoje. Certo? Marisabel é de longas caminhadas, né, Bel? Muito bem, gente. Acho que. Oi, Rô. E Rosa da mentoria, né, Rosa? Rosa, da minha aluna mentoria. também. Tá boa. Da mentoria, maravilhosa. Que bom, gente. Que delícia estar aqui com vocês. Gratidão pela confiança. E vamos embora. Novembro vai ter mais gente aqui, tá? E a gente vai começar aí uma caminhada que 2025 tenho certeza que vai ser muito especial para todas nós. Tá bom? Com certeza. Beijo grande, ótimo domingo para vocês, gente. Tchau, tchau. Para você também, um beijo. Tchau.